Oi, meu nome é Eric e agora eu vou falar um pouco sobre o parnasianismo. É um movimento literário que surgiu na mesma época que o realismo e o naturalismo, no final do século XIX. De influência e tradição clássica, tem origem da França. O seu nome ele surgiu em Paris a partir de 1866. Parnaso é como se chama a montanha consagrada a Apolo e as musas da poesia da mitologia grega. Em 1888, Fanfarras é a obra que inaugurou o parnasianismo brasileiro, que movimentou-se e se prolongou até a Semana da Arte Moderna em 1922. De postura antirromânica, o parnasianismo é baseado no culto da forma, na impassibilidade e impessoalidade, na poesia universalista e no racionalismo. Os autores parnasianos criticavam a simplicidade da linguagem, a valorização da paisagem nacional e o sentimentalismo. Para eles, essas eram forma de subjugar os valores da poesia. A proposta inovadora era de uma poesia da linguagem rebuscada, racional e perfeita do ponto de vista formal. Acreditavam que, se tivessem apoiados no momento clássico, eles poderiam contrapor com exageros e a fantasia típica do movimento literário romantismo. Ao parnasianismo surgiu-se o simbolismo, movimento que exalta a realidade subjetiva e que nega a razão explorada pelos parnasianos. As características do parnasianismo: eles são esteticamente detalhistas. Ao se preocupar com a forma, valorizam o vocabulário culto, os sonetos e bem como rimas raras. Também, de forma marcante, os temas da antiguidade clássicas são observados nas escolas literárias, cujos autores são realistas e objetivos, e mostram as coisas como elas se apresentam, ou seja, de forma descritiva e sem lirismo, ou com exaltação de sentimento, muito vaga. Umas características em tópicos também idealização de arte pela arte, buscar da perfeição formal, preferência pelo soneto, preferência pela descrição, rimas raras, vocabulário oculto, objetivismo, racionalismo, gosto pela mitologia greco-latina e rejeição do lirismo. Um contexto histórico. O fato dos parnasianos interpretarem o mundo de forma científica e positiva resulta do período que esteve inserido muitas invenções e avanços que traziam mudanças não só na economia, mas que transformavam a mentalidade das pessoas. Isso porque a valorização da ciência rompe com o subjetivismo, marca de escola literária anterior, o romantismo. Agora eu vou falar um pouco sobre o simbolismo. O simbolismo é a escola literária que, no Brasil, compreende no período entre 1893 e 1910. Surgido depois do realismo e antes do pré-modernismo. Tem origem na França como reação ao materialismo. Assim, o simbolismo caracteriza-se pelos ideais espiritualistas e oposições à objetividade. O contexto histórico. A força do simbolismo está no arrefaciamento das correntes materialistas e científicas. O auge da evolução burguesa, com a disputa das grandes potências pela diversidade de mercados, de consumidores e de matéria-prima. O processo industrial é alavancado pela unificação da Alemanha em 1870 e da Itália no ano seguinte. O momento do neocolonialismo
que fragmentava a África e a Ásia para os grandes potenciais mundiais. Também esse é o momento em que se projetam os fatores que irão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Nas artes, a projeção é de frustração, medo de desilusão, e o simbolismo surge como uma forma de negar a realidade objetiva. Renascem, assim, os ideais espiritualistas. Daí o simbolismo ele passa a ser a rejeição ao mecanicismo. Por meio do sonho, da tendência cósmica, abrange a camada da sociedade que está à margem do processo de avanço tecnológico e científico, promovido pelo capitalismo. Agora eu vou falar os 9 principais características do simbolismo. A primeira, oposição de realidade objetiva. Segunda, subjetivismo. Terceira, linguagem vaga. Quarta, abuso de metáforas, comparação e cinética. Quinto, uso do soneto. 6, misticismo e espiritualidade. 7 é a religiosidade. 8, retomada de elementos românticos. E 9, a valorização da simbologia em oposição ao cientificismo. E agora, pela última parte, eu vou meio que fazer um resumo do livro A Espera do Milagre. O livro ele é narrado em primeira pessoa por Paul. Paul é um idoso que vive em um asilo. Ele regressa às suas memórias e narra suas experiências como o chefe dos guardas no Corredor da Morte, que é o Corredor Verde, na penitenciária de Cold Mountain, durante a Grande Depressão. Os guardas do bloco acompanhavam os últimos dias dos condenados, assassinos, cruéis e bem perigosos. Nada que aconteceu durante todo o seu trabalho na penitenciária se comparou ao estranho e misterioso John Coffey, que chegou ao corretor de 1932, ao ser condenado pelo assassinato de 2 meninas, as gêmeas Tederick. Aos poucos, desenvolveu-se entre Edgar Comte e Coffey uma relação muito incomum, baseada na descoberta de que o prisioneiro possui um dom de mágico, e ao mesmo tempo misterioso e bem milagroso. O guarda se debate um conflito moral entre o cumprimento do dever e a consciência de que o prisioneiro, que deverá morrer pelas suas mãos, pode não ser culpado de um crime tão brutal como ele foi culpado. E seria isso.